Bom dia a todos que estão assistindo esses versos diários. Tem outro verso hoje que eu quero compartilhar com vocês. Se encontra em Êxodo capítulo 33, versículos 14 até 16. Eu estava lendo de Êxodo capítulo 29 até 38 hoje e eu encontrei esses três versos. Êxodo capítulo 33, versos 14 até 16. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então lhe disse, se a tua presença não fores conosco, não nos faças subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Nesses versos estamos vendo um diálogo entre Deus e Moisés. Deus está respondendo a Moisés, dizendo que a presença dele iria andar com o povo de Israel. No início do capítulo, por causa do pecado que o povo de Israel cometeu, fazendo aquele bezerro de ouro e adorando ele, enquanto Moisés estava recebendo a lei, não somente os 10 mandamentos, mas toda a lei que Deus tinha dado. E, por causa desse pecado do povo de Israel de adorar o bezerro de ouro, Deus disse no início de capítulo 33 que ele não andaria mais com o povo de Israel, que a presença dele não poderia andar junto com eles por causa do pecado deles. Mas aparentemente o povo se arrependeu até certo ponto, e Moisés rogou tanto com Deus que Deus andasse junto com eles, que Deus disse que ele iria andar com eles ainda. Ele disse que iria andar junto com o povo de Israel, porém que ele iria castigar quando chegasse o dia de retribuição pelo pecado do povo de Israel. Isso que nós vemos aqui em versos 14 até 16. Deus disse, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. E Moisés pergunta a Deus uma pergunta retórica. Ele faz uma pergunta retórica, falando sobre o fato que é somente Deus e a presença dele que faz uma distinção entre o povo de Israel e os outros povos ao seu redor. Primeiramente, Moisés fala, se a tua presença não fores conosco, não nos faças subir daqui. Isso é bem fácil de entender. Moisés estava dizendo que ele não queria andar em nenhum lugar sem Deus protegendo ele, sem a presença de Deus. Nem era só por causa da proteção, mas por tudo o que a presença de Deus oferece. Moisés não queria que o povo andasse sem essa presença de Deus. A presença de Deus oferece paz, como fala os versos. A presença de Deus oferece proteção. A presença de Deus oferece bênção. A presença de Deus oferece graça. Acredito que cai naquela parte de bênção. Oferece misericórdia. A presença de Deus faz separação entre aqueles que o seguem e aqueles que não seguem a Deus. E é isso que Moisés estava falando quando ele diz em verso 16: como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Então, como é que as pessoas vão ver que temos graça com Deus? Como é que o povo vai ver que Deus tem abençoado essa nação? Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? A presença de Deus oferece tantas coisas, não somente para o povo de Israel, nesse capítulo aqui, mas hoje em dia para o cristão. Nós que somos crentes, andamos com a presença de Deus, pois o Espírito Santo, o próprio Deus, habita dentro de nós, porque nós somos dele.
nós pertencemos a Ele por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Nós andamos com a presença de Deus dentro de nós. Agora, isso tem dois significados, a presença de Deus. Literalmente, nós andamos com a presença de Deus dentro de nós. O Espírito Santo que pode nos dar paz, proteção, graça e misericórdia. Mas, o outro significado é algo que nos leva a pensar sobre o nosso dia a dia. Desde que o Espírito Santo está dentro de nós, nós devemos querer viver de uma forma que agrada a Ele e a Deus. E quando vivemos assim, podemos dizer que estamos vivendo na presença de Deus, estamos andando com Deus. Porém, se não fazemos assim, o mundo ao nosso redor não tem como ver que estamos andando com a presença de Deus. Então, os nossos hábitos, nossa forma de viver, mostra para os outros que temos a presença de Deus e temos essas coisas que Moisés está falando aqui sobre o povo de Israel. Então, hoje lembremos de andar na presença de Deus. Não vá para nenhum lugar onde você não mostra que está na presença de Deus. Com seus atos, sua fala, todos nós devemos andar na presença de Deus, já que nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Andemos na presença de Deus.